E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus, sempre. Gente, hoje é domingo, dia 5 de julho. Agradecer mais uma vez a todos vocês. 2 semanas, passamos de 10 mil para 11 mil inscritos. 2 semanas, canal cresceu 10%, mesmo eu não conseguindo colocar vídeo com a mesma frequência. Muito obrigado de coração pelo respeito, pelo carinho que vocês têm aqui com a minha pessoa. E sinal que pelo menos os vídeos antigos estão surtindo um efeito muito grande, e isso realmente satisfaz, né? Dá uma satisfação muito grande para a gente. Hoje o abraço especial vai para um juiz de porte de ornitologia, é o Boris Cicuto Dias. Ele já vem julgar aqui em Santos, eu já perdi as quantos anos que ele vem julgar, sei lá, muito mais de 10 anos. Agradecer, fizemos uma amizade muito forte, muito legal. Como eu falei para vocês, quando eu criava porte, né, criava Gloucester, ele me colocava ali na mesa junto com ele, falava para mim dar uma olhada, para ir treinando os olhos, me perguntava por que eu tinha colocado aquele pássaro em primeiro e segundo, e ia me ensinando com muito carinho, com muita atenção, e foi desse jeito que foi despertando a minha paixão cada vez maior. E eu estava indo no caminho do porte, né? E como eu falei para vocês, parei com o Gloucester pela quantidade de bolas, né, de quisto que dava nesses pássaros, e também porque depois o pássaro, né, veio a régua, né, ficava medindo os pássaros, sendo obrigado a pegar na mão e fazer a medida, e eu não concordava com isso, achava e acho que realmente levaria muito tempo para poder chegar no tamanho ideal, porém correto, que é o que pedia o manual de julgamento. Então, diante disso, eu preferi sair e vim para a cor, porque o pessoal falava que não dava bola, que não sei o que, e eu acabei me direcionando e descobri que é mentira. Nos canários de cor também dá bola, lógico que dá bem menos, mas dá sim, senhor. Bom, mas isso é uma história, uma breve passagem da minha vida que eu venho falar para vocês. Mas hoje, como eu tinha prometido, como eu falei para vocês, na nossa feirinha tem topete alemão, tem Gloucester, tem Fife Fancy, tem Lizard e tem raça espanhola. E eu falei para vocês que com calma, de pouquinho em pouquinho, eu iria falar para vocês um pouco de cada dessas raças, porque são canários de porte, não são canários de cor, tá? E eu vou falar um pouco do que eu lembro há 6, 7, 8 anos atrás, que era quando eu criava. Eu sei que já deu uma atualizada no manual de julgamento, pode ser que eu esteja um pouquinho desatualizado, mas eu tenho certeza que se mudou muito pouca coisa, que não vai interferir. 90, 95% vai bater direitinho com isso. Como eu já fiz, quem não viu, procura lá atrás, eu já fiz vídeo do Gloucester, eu já fiz vídeo lá até do canário do Wellington, canário Pires, fiz também, falei de topete alemão. Então, para não me tornar repetitivo, hoje eu vou falar um pouquinho de raça espanhola, né? E vou mostrar o que eu tenho lá para vocês poderem dar uma visualizada melhor. Não adianta só teoria, precisa prática. Então vamos lá, raça espanhola, primeira coisa todo mundo já vai falar, veio da Espanha, mais precisamente lá de Barcelona, do time do Messi aí que todo mundo conhece,
e depois de uma certa data houve a guerra civil deles lá naquela época, foi dizimado muitas e muitas matrizes e eles fizeram um esforço gigantesco para criar, conseguiram criar, levantaram e aí optaram por fazer a mudança também. Se não falha a memória, era alguma coisa como Raça del País, alguma coisa assim no nome, e aí virou Raça Espanhola. Às vezes, quando a gente fala de porte, visualmente ou mentalmente, porte é sempre um canário mais robusto, mais parrudo, né? De tamanho maior. Muita gente vai associar a isso. Tá aí a exceção à regra. A raça espanhola é o contrário. A gente pode até colocar também o Gloucester, com certeza, porque o Gloucester ele não tem uma medida cravada, é de tanto a tanto, com tendência ao diminuto, ou seja, ao menor tamanho, com melhor forma. Mas a gente está falando de raça espanhola, e a raça espanhola, o tamanho dele seria por volta de 11 centímetros. Lá da ponta lá do bico dele, lá na cabecinha dele, até a ponta do rabo dele. 11 centímetros. Então é um canário pequeno, um canário miúdo, né? O que a gente pode falar mais dele? Diferente, como a gente falou, que são parrudos, ele não é parrudo. Ele é fininho, 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 quase lembrando, enquanto eu brinco que o Gloucester vai parecer uma linguiça toscana, né? Pela largura, né? Pela pequenininho e largo. O da raça espanhola ele já vai ser uma salsicha para vocês poderem mentalizar, porque ele vai ser fininho, magrinho. E aí tem alguns pulos do gato, alguns macetes que vocês poderiam aproveitar. Como? Lembrando também que a própria raça espanhola, por que eu falo muito no Gloucester? Porque basicamente as cores, né, que vai ter lipocrômico, pintado e melânico, eles obedeceriam mais ou menos o mesmo critério de julgamento, tá? Então quem tiver um pouquinho mais de noção de Gloucester vai ter um pouquinho mais de noção também da raça espanhola. Então a gente já descobriu que ele tem que ter 11 centímetros, ele tem que lembrar uma salsicha fina, as penas têm que ser aderentes, completamente aderente no corpo, ou seja, se tiver pena para fora, excesso de facho, vai ser duramente penalizado. Outra coisa, por ele ser fino, ele também, isso vai obedecer 45 graus no puleiro. Então você imagina o puleiro e o pássaro na posição tem que estar a 45 graus. E como ele é fino, por isso que eu falo para vocês mentalizar a salsicha, por quê? Porque diferente do Gloucester que tem aquele peitão, ele não tem que ter esse peitão, ele tem que ser praticamente plano. Tanto por baixo no peitoral, quanto por cima nas costas. Por isso que eu quero que vocês imaginem que seja a salsicha, que ela vai ser plana, comprida, respeitando os 11 centímetros, hein? E o macete é aquilo, se a gente acabou de falar que a plumagem tem que ser aderente ao corpo, qual é o pássaro que vai levar mais vantagem? Ou a estrutura de pena que levaria mais vantagem? Os pássaros intensos. De que forma? Porque os pássaros intensos, eles têm a plumagem curta, menor, ficará bem aderente ao corpo. Então, na hora do acasalamento, vocês precisam levar por demais isso em consideração. Tudo bem que tem fundo branco, fundo amarelo nevado e fundo amarelo intenso, que é outra coisa. Vai englobar verde, tudo no intenso, tal? Vai. Mas vocês têm que pensar nisso. Olho centralizado, cabeça é oval, não é redonda. Beleza? Como eu falei que tem que ser plano na parte de cima das costas, vai ser muito
pouquinho, saindo das costas para a cabeça, aquela curvinha como se fosse o pescoço da ave, quase mínimo. Diferente também que a gente falou de cabeça redonda, essa parte aqui da cabeça do bicho também tem que ser plano, também não tem que ser curvo, tá? Outra coisa também seria as coxas. As coxas, de preferência, não pode ser aparente. E como a gente está falando em centímetro, 11 centímetros, se a gente falar em 1 centímetro, a gente está falando em 10% da ave. Então a gente tem que transformar as medidas em milímetros. Então sempre vai existir uma probabilidade, uma diferença que a gente visualmente teria que estar apto a dar um desconto. Em que sentido? A gente falou que a coxa não pode aparecer de preferência, mas vai aparecer a canela do bicho. E a canela do bicho ali em torno de 11 milímetros, 12 milímetros, ou seja, 1,1 centímetro, 1,2 centímetro. Por quê? Porque o pássaro tem que ser todo proporcional. Se ele tem 11, não adianta ele ter uma canela comprida, ser pernalta, que vai perder a harmonia. O rabo também tem que ser curto para poder ficar bonito. De que forma? Aquele M invertido. Se você vê, o rabinho do pássaro faz a letra M invertido. Muita gente também chama de rabo de peixe, tá? Só que o peixe é assim, né? De pé. O dele vai estar ao contrário, vai estar deitado, né? E também, lógico, como a gente falou do excesso de facho, de plumagem que não está aderente, nada de rabo aberto, faltando penas, tudo isso vai tirar a pontuação do pássaro. Se a gente falou que a cabeça é oval, não adianta tu ter uma cabeça redonda, tu também vai perder ponto. Canário já não pode ser cabeçudo, porque vai ficar desproporcional ao corpo. Vocês têm que imaginar sempre que a ave, principalmente no dia de concurso, ela tem que estar em perfeito estado. Lembrando disso, como eu falei dos 45 graus, quando ele estiver na época do julgamento, ele é um pássaro muito ativo, que fica para lá e para cá, para lá e para cá. E o juiz tem que ter uma certa relevância, uma certa calma, de aguardar que o pássaro entre na posição no puleiro, para ele poder julgar o pássaro e poder dar a nota ao pássaro. Lógico que, como a gente falou, também vai ter, se é fundo branco, a gente vai ver a brancura do pássaro, no amarelo nevado também, no amarelo intenso também. Isso também influencia, mas não influencia tanto, porque existe dentro da tabela de julgamento também, existem itens de maior ou de menor pontuação, que você vai tirando uma certa pontuação mínima, né? Um ponto, às vezes é muita coisa, mas justificaria ao pássaro. Então, esse vídeo é mais para vocês entenderem que a raça espanhola é um canário de porte, mesmo sendo magrinho, magricelinho, e vocês de repente só vão ter na cabeça que porte são canários, são os frisados, são os Lancashire, Yorkshire, pássaros mais robustos, e não são os mais robustos, beleza? A raça espanhola é o contrário, é um canário magrelo fino, e vocês vão perceber nos pássaros que eu vou mostrar. Lógico, diante de tudo que eu falei, não vão ficar lá pensando que um pássaro que está para ser vendido na feirinha é o pássaro que a gente está julgando para campeonato, né, gente? Vai ter as suas alterações. Quem tiver vou tentar dar uma chamada, dar uma atenção especial
para alguns detalhes, mas o que vocês vão ver num pássaro, de repente você não vai ver o pássaro completo, porque você pode ver uma coisa num pássaro e pode ver outra coisa no outro pássaro, mas o que atende à necessidade é ver o pássaro, você conhecer o pássaro e depois no futuro você reconhecer qual é o pássaro bom e qual é o pássaro ruim. Valeu? Vou dar um pausa e vou filmar lá em complemento. Valeu? Então tá aqui, gente. Como eu falei para vocês, ó, pode perceber como os pássaros são bem miúdos, bem finos, tá vendo? Se a gente colocasse esse pássaro em questão, você pode ver que ele não está na posição de 45 graus, concorda comigo? Você pode ver que a coxa também está aparente, coisa que não deveria, mas você já vê que as canelinhas dele está dentro do padrão. Perceba que pelas costas, como eu falei para vocês, tá praticamente plano, praticamente reto. Pode perceber? Olha lá. O pássaro tá sentindo, lógico, um pouco, tá sendo filmado, não tá entendendo a situação. Mas vocês conseguem, não sei se eu colocar o dedo aqui, cadê meu dedo? Ó, se dá um comparativo. Ou eu vou pegar um canário de cor para depois colocar do lado, para vocês verem como ele é bem menor. Espera um pouquinho. Voltei, gente. Só para vocês comparar. Botei um canário de cor do lado dele. Só para vocês poderem se situar. Não estamos vendo qualidade da ave, gente. Só estou querendo mostrar para vocês o tamanho de um canário de cor normal do lado da raça espanhola, para vocês poderem se situar na diferença de tamanho, né, de proporcionalidade, né, para vocês verem como realmente é um canário com a tendência ao diminuto, como eu falei para vocês, tá vendo? Olha lá. Dois amarelos um do lado do outro, mas aí vocês conseguem ter nitidamente a diferença. Como eu falei para vocês, amarelo intenso, grupo 1, lipocrômico, ali amarelo nevado, para lá, vocês podem perceber que é um amarelo mais com branco, vamos colocar assim. Esse branco é a névoa, que já foi falado em canário de cor, nesse sentido ele é igual. E aqui também aqui é um verde intenso, ou é um verde, só que ele entra de amarelo intenso. E o que está na grade é um verde nevado, entra como amarelo nevado. Como eles têm praticamente o corpo todo numa única cor e é melânico, são melânicos, eles seriam, na minha época, o grupo 3, né, que seria melânico. Lipocrômico seria o grupo 1, pintado seria o grupo 2, e melânico seriam o grupo 3, tá? Então vocês podem perceber aqui, ó, que na cabeça ela não é tão arredondado, ó, o cucuruco do pássaro, vamos chamar assim. Ele é um pouco mais achatado. E o tempo que eles estão aqui, pode ver, como é uma ave magra, eles não param quieto, eles são bem ativos, tá? Então é mais para conseguir dar realmente uma amostra para vocês de como é o canário da raça espanhola. Valeu, gente, grande abraço, beijo enorme no coração de vocês, fiquem todos com Deus, um excelente fim de final de semana, tchau!